Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 4. Que diz assim: Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa de muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, principalmente os que seguem a vontade ou as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres angelicais. Último versículo aqui. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Os irmãos podem tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Estarei não pregando expositivamente, mas em tópico hoje. E eu quero falar sobre esses assuntos que são coisas ancestrais. Muitas pessoas e muitos homens correm atrás das últimas notícias. Mas nessa ocasião eu quero voltar aos antigos registros. E vamos pensar nesta noite nas eras passadas, antes que a terra mesmo tenha sido criada. Nós observamos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro eu vejo uma advertência, porque o título aqui, a destruição dos falsos mestres. Eu encontro aqui uma advertência para os falsos mestres. Eu vejo também uma orientação advertiva para os seguidores de Cristo e para aqueles que se consideram salvos. Observamos que nós somente conseguiremos manter a nossa constância, a nossa fé diante desse Deus Todo-Poderoso, se nós realmente
vivermos uma vida totalmente comprometida com este Deus maravilhoso. E aqui o Senhor usa o apóstolo Pedro, e ele disse que o Senhor Deus, Ele não poupou os anjos. Ele não poupou aquela terça parte que desobedeceu o Senhor. Então eu aprendo muitas coisas interessantes, porque observamos que a crueldade foi grande por parte dos anjos. Ao mesmo tempo, nós podemos observar que a justiça de Deus é algo surpreendente. E nós podemos observar também que a vingança futura da parte de Deus também nos surpreende. E esses seres tiveram oportunidades as quais nós nunca imaginamos, mas o Todo-Poderoso, Ele revela pela sua bendita palavra que Ele não viola os seus princípios. E nós temos enfatizado aqui, nós temos falado aqui sobre a importância de nós sermos realmente comprometidos com a verdade. Não é suficiente você conhecer a palavra de Deus. Não é o bastante você estar dentro da casa de Deus. Não é tudo você ser um grande conhecedor das Escrituras. Temos que ser realmente nascidos de Deus, gerados dele. Porque o Todo-Poderoso, Ele é muito claro. Ele é muito claro ao advertir que nesses últimos tempos enfrentaremos problemas em todas as esferas. E uma delas é o que está aqui nesse capítulo. Enfrentaremos problemas religiosos, onde muitos homens se corromperão e muitas pessoas serão enganadas por eles. O Senhor diz assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, as quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem a soberania que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Quando nós passamos a observar a vida que posteriormente aqueles seres maravilhosos viviam na glória, regentes do céu, auxiliares de Deus, emissários da verdade, nós devemos estarmos muito atentos, porque se Deus não poupou Lúcifer, se Deus não poupou aqueles que se permitiram ser enganados a obedecer e serem assim seres que atenderam a expectativa e a tentação daquele que estava o tentando, no caso do líder deles, o Todo-Poderoso, ele definitivamente, ele disse não para eles. Ele não teve oportunidade, eles não tiveram oportunidade de redenção. Deus não enviou o seu Filho para poder salvá-los. Deus não fez absolutamente nada a não ser cumprir a sua justiça. Por isso, meus amados irmãos, quando nós observamos aqui esse capítulo, observamos muitas coisas importantes a serem notadas.
Há uma grande responsabilidade para aqueles que transmitem a verdade, para aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus. Há uma grande responsabilidade. Por quê? Porque um dia Deus haverá de pedir contas. Deus haverá de pedir contas. E o Senhor, Ele destrincha esse assunto, dizendo com muita clareza, dizendo: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Eu lendo isso hoje, me lembrei de um certo indivíduo. Isso aconteceu há muitos anos atrás, talvez mais de 15 anos. Eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa se converteu em Cristo, e estava outra pessoa também, que se dizia convertida, e aquela pessoa, aquele rapaz, ele olhou para mim, diante daquele diálogo, ele olhou para mim e falou assim: você é legalista. E eu olhei para ele e falei assim: se eu sou legalista, você é um libertino. Ele saiu de lá bravo. Depois de 2 ou 3 anos, ele voltou e veio me pedir perdão. E eu disse para ele: o que eu disse para você não é nada além do que a Bíblia diz. Nós temos que aceitar o que Deus ele diz. Os padrões de Deus são elevadíssimos. E ele não disse que uma grande multidão entrarão e cantando. Não, ele disse que o caminho é estreito. E poucos são aqueles que se adequam a essa entrada. Mas aqueles que permanecem, obedecem, infelizmente, muitas pessoas que estão aqui, eu digo aqui que frequentam, infelizmente não chegarão lá. Porque eu tenho observado que ao longo dos anos, muitas pessoas estão acostumadas a estarem dentro das igrejas, mas são teimosos. Eles querem viver de acordo com a sua mente. Não estão dispostos a submeterem à vontade do Senhor. E por esse motivo, muitos têm procurado um caminho mais fácil. E caminho mais fácil é o que nos falta. Pastores liberais é o que nos falta. Pastores libertinos, religiosos libertinos é o que nos falta. Que não estão interessados na qualidade de vida espiritual que você leva, mas estão preocupados realmente com aquilo que você pode realmente proporcioná-los. O Senhor disse assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Então esses tais são aqueles que realmente difamam aqueles que pregam ou pregou a verdade. Movidos de sórdida ganância, tais mestres os explorarão com as suas lendas e artimanhas. Todavia a sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. É o que nós temos visto hoje em dia. É difícil você assistir e ouvir uma palavra digna, uma palavra limpa, uma palavra completa. Há muitas lendas, muita conversa fiada em cima de púlpitos. E em muitos púlpitos virou mesmo um circo. Há pastores, que eu não preciso de falar nomes, mas são verdadeiros palhaços em cima de púlpitos. Deveriam trabalhar na Praça é Nossa, ou com qualquer outro humorista, porque são palhaços. Usa a Bíblia para contar piada. E o povo e as multidões vão lá, não para assistir, receber a palavra e buscar um arrependimento, vão lá para rir. São convidados em canais de televisão, não é para poder pregar naquele canal, para produzir entretenimento e fazer a turma rir. Me desculpe, eu não sou assim. Porque eu não encontro Jesus fazendo isso. Eu não encontro Jesus sentado no meio da multidão, conversando na relva, sentado na relva,
e contando piada e rindo, dando gargalhada, e todo mundo morrendo de rir. Não consigo enxergar, não tem isso escrito na Bíblia. Pelo contrário, quando nós lemos a Bíblia, a vontade que nos dá é chorar. Porque não tem nada engraçado aqui. Não tem piada aqui. Porque o assunto é sério. Não, pastor, é uma forma de aplicar a mensagem para poder atrair o povo. Não, não é uma forma diferente para poder atrair. Isso é uma forma de você aplicar a mensagem e dizer de uma forma indireta para o povo que o evangelho não é tão sério assim. O evangelho é uma brincadeira. É uma piada. É dessa forma que a maioria vê. E esses tais serão réu no juízo, se não se arrependerem. Tiago, ele disse que nós devemos chorar. Devemos chorar diante de Deus. Chorar por causa das nossas misérias. E nos arrepender realmente de todos os nossos pecados. O Senhor diz assim, através de Tiago, no capítulo 4, ele diz assim: adúlteros, ou não estáis cientes de que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Agora segure essa. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristeçai-vos, arrependei e chorai. Tiago, irmão de Jesus, não está dizendo, vamos rir. Porque aqui tem alguma coisa muito engraçada, gente. Vamos rir. O povo está caminhando em passos largos para o inferno. E vamos rir. Está vivendo uma vida de pecado. E vamos rir. Está dentro da igreja ouvindo música do mundo. Vamos rir. Está servindo a Satanás, dizendo que está servindo a Deus. Não vamos rir. E você acha que a sua oferta, o seu dinheiro compra Deus? Você está achando que Deus é o quê? Corrupto como você? Me desculpe. Deus não é assim. Deus não é assim. Entristeçai-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu não sei se vocês estão entendendo, esses últimos dias nós temos apertado aqui. Mas muitas pessoas querem ver um avivamento, não é? Temos ouvido mensagens maravilhosas aqui sobre um avivamento. E eu creio em tudo isso. Mas antes do avivamento tem que haver um quebrantamento, arrependimento, novo nascimento, mudança de vida. Se você veio aqui hoje e você não estiver disposto a mudar de vida, você está perdendo seu tempo. Deus, Ele está para aqueles que o querem realmente. Ele não poupou Lúcifer. E não poupará uma alma que não queira se adequar ou se entregar a Ele. Agora, quando eu observo isso, eu presto atenção a uma coisa interessante. É interessante que, sobre esse próximo pensamento que eu quero colocar aqui, que eles tinham uma habilidade incrível. São seres inteligentíssimos, capazes, formosos. Mas essa capacidade, essa formosura e essa inteligência pessoal não foi o suficiente para blindá-los. Irmãos, não tem uma alma que pode bater no peito e falar assim: eu não cometo isso.
Porque todo ser humano é depravado, e muito depravado. É só Deus fazer assim, ó, tira a mão de você e você vai cometer todo tipo de loucura. Platão, ele dizia, parece que dentro de mim tem um demônio. Parece que dentro de mim são duas pessoas. Um querendo viver no inferno e o outro querendo viver dentro do céu. Agora, quem vai vencer é aquele que você vai alimentar mais. Se você alimentar mais o seu espírito, certamente o seu lado espiritual vai sobressair e você vai vencer. E você vai subjugá-lo. O apóstolo está falando para os grandes líderes. E é um pensamento particular meu. Não é nenhuma estatística que eu li, não. É um pensamento pessoal. Eu acredito que a maioria dos pastores vão para o inferno. Porque quanto mais dado, é mais cobrado. E é muito difícil você começar bem e terminar bem. Para que você possa terminar bem, você precisa de estar com as mãos do Eterno sobre você, se humilhando diante dele. Porque se ele mandou você falar em algo e você não falou, você foi enviado por Deus para poder advertir, você não advertiu, por causa do medo de poder assustar o povo. Não, pastor, eu não posso pregar desse jeito, sabe por quê? Porque isso vai assustar o povo. Isso vai espantar o povo. O que espanta o povo é o pecado. O que espanta o povo é o pecado, não é a verdade. É o pecado, isso escandaliza. Isso escandaliza. E nos dias atuais, principalmente, o número de escândalos tem aumentado de uma forma avassaladora, sim ou não? Mandaram para mim, eu não gosto de ver essas coisas, isso entristece. Eu não sei nem o nome do indivíduo, um pastor conhecido, famoso, foi preso esses dias em São Paulo, porque ele estava compartilhando pornografia. Grande homem. Dizia o puritano John Owen que dentro do coração humano há um pequeno inferno em miniatura. Mas o mesmo homem que disse isso, ele disse que as lágrimas do arrependimento, as lágrimas salgadas do arrependimento, têm o poder de matar o verme da consciência. Então é importante nós rendermos a Cristo e buscarmos a Ele, porque nós não podemos estarmos dentro da casa de Deus achando que nós estamos subindo e estamos descendo. Quando nós olhamos a natureza daqueles seres angelicais, nós vemos um ser completamente perfeito, porque era. Mas nós, tudo afeta o nosso corpo. Dos seres nós somos mais sensíveis. E quando afeta o seu corpo, afeta logo a sua mente. Mas aqueles seres eram livres de qualquer tipo de fraqueza. Mas aquele ser, ele deixou de ser chamado estrela da manhã. Lúcifer, aquele que resplandece através da luz do Senhor, para ser chamado de Apolion, ou Abaddon, ou Destruidor, ou Príncipe das Trevas. Tem pessoas que mergulham dentro de uma natureza tão suja e profana que acabam se tornando verdadeiros demônios. O Senhor Jesus, ele disse quando estava com seus discípulos, um entre nós aqui é demônio. Foi ele que disse. Porque o demônio é a mais perversa forma de existência. Mas eu acredito, e concordo com Charles Spurgeon, quando ele diz a respeito, que se talvez Judas Iscariotes não estivesse na posição que ele estava, talvez não teria cometido um pecado tão grande como ele cometeu. Quanto mais alto você estiver, tome cuidado, porque a queda é medonha, é grande. Quanto mais o Senhor te elevar, se humilhe diante dele, porque quem faz a obra não é você, é Deus.
Se Deus um dia te usar para você pregar ou fazer qualquer outra coisa a benefício do reino dele, saiba que não é você que está fazendo, é o Todo-Poderoso que está favorecendo você a receber esse tal benefício. Mas nós não podemos de forma nenhuma nos vangloriar por absolutamente nada, porque nada é nosso. Quando eu olho e falo sobre isso, eu vejo uma igreja cativante, uma igreja que atraía a maioria das pessoas que iam lá. A igreja de Corinto era um exemplo disso. Uma igreja onde manifestava os 9 dons espirituais. Quem não gostaria de fazer parte de uma igreja dessa? Você chegava lá e já tinha um monte de profeta para profetizar. Se você estava doente, tem um monte de gente para orar para os enfermos, os curados eram na mesma hora atendidos. Os dons espirituais manifestavam de uma forma natural. Mas há muitas pessoas que confundem os dons espirituais com o verdadeiro nascimento, o novo nascimento. E aquela igreja, de acordo com a observância do apóstolo Paulo, ele disse que aquela igreja é uma igreja imatura, uma igreja fraca, uma igreja que conhecia Deus superficialmente, uma igreja que não tinha os dons espirituais, mas não tinha amor. Então, meus amados irmãos, nós temos que estarmos atentos, porque Pedro, ele enfatiza dizendo, vocês precisam estar atentos. Você está pronto para encontrar com Deus hoje? Se hoje for seu último dia, você está preparado para subir? Você tem certeza da sua salvação? Você tem consciência do caminho que realmente você está andando e trilhando? Quais tem sido o seu comportamento? As pessoas olhando para nós, eles conseguem ver em nós uma mudança, uma transformação realmente verdadeira. Meus irmãos, nós temos que entender que as flechas do príncipe da escuridão, ele pode alcançar os melhores postos em uma sinagoga. Ninguém está livre desse ser, a não ser que esteja realmente debaixo do poder do Espírito de Deus. Existe uma grande diferença entre ser presenteado em suas orações e receber a graça nas orações. Há muitas pessoas que são presenteadas, ou seja, muitas pessoas oram, clamam, Deus ele te ouve e te abençoa, e você recebe. Mas muitas pessoas, eles são agraciados, a graça de Deus, ele realmente envolve as orações desse servo. Isso acontece quando nós somos preservados por Deus através do nosso clamor, porque é Deus que nos preserva, é Deus que nos mantém vivos espiritualmente. Porque o presente que nós recebemos, ele gera orgulho, e o orgulho garante certamente a destruição. E somente a graça, ela pode preservar a glória eterna. Somente a graça de Deus pode preservar você diante de Deus, sem você cair, sem você pecar, sem você voltar atrás. Quantas pessoas que congregaram comigo, quantas pessoas que trabalharam comigo, quantas pessoas nesses anos que eu tive a experiência de estar comigo na linha de frente de batalha, mas estão caídos e muitos já morreram. Pessoas que assumiram o altar, eram usados pelo poder do Espírito Santo, pregavam demais, mas o final foi caótico, terrível, tenebroso, assustador, medonho. Como dizia o Spurgeon,
Se você não está orando o suficiente, clama a Ele para que Ele possa te ajudar. E quando você conseguir orar, peça a Ele para poder estender as mãos sobre você e você continuar. Porque tudo isso é a graça de Deus. Tudo isso são os favores do Eterno na nossa vida. Quem está me entendendo? O Senhor, Ele disse: ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Que coisa terrível! O inimigo de Deus hoje, eu não sei se eu posso usar essa terminologia, mas o diabo, a única coisa que ele pode fazer é tentar nos atormentar e tentar nos tirar do sério. Mas ninguém pode tirar ele da escuridão. Ninguém pode revogar a sua sentença. Ninguém pode revogar. Eu disse na semana passada, eu acho que todos deveriam ler, se você não leu ainda, leia mais uma vez. Para você entender a natureza de Deus, qual é a sua personalidade, quais são as coisas que Ele gosta, quais são as coisas que Ele não gosta, para você fazer uma avaliação de si mesmo e ver se você é realmente um cristão. Deus, Ele disse: bem-aventurado em muitas coisas, são 14 promessas, mas são mais de 60 condenações. E nós não podemos brincar, sabe por quê? Porque às vezes nós temos uma visão completamente distorcida do que é realmente o verdadeiro evangelho. O evangelho hoje tem sido distorcido de uma forma terrível. Ele quer que nós nos rendemos diante dele. Aqueles seres estavam a serviço de Deus e se converteram ao pecado. E há muitos que estão ao serviço, aspas, de Deus, mas estão vivendo ainda no pecado. Mas pastor, mas Deus, Ele exige tudo isso? Ele quer que eu venha mudar tão abruptamente assim? Sim. O padrão de santidade é um padrão que Deus estabeleceu pelos santos do Senhor. A Bíblia diz: sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Amém, pessoal? Ninguém verá o Senhor se nós não vivermos, porque assim, o padrão de santificação não é um estado, tem que ter continuidade. É um caminho processual, entende? Amém, pessoal? Processual. E é momento de nós fazermos uma reflexão na nossa alma e ver se realmente estamos dentro do foco, dentro da vontade do Deus Todo-Poderoso, porque Ele disse que Ele não poupou aquela geração. Ele não poupou aquela geração no dilúvio e todos morreram. Somente Noé, com mais 7 pessoas. Ele usou também o exemplo de Sodoma e Gomorra. Que coisa terrível, não? Os sodomitas amanheceram bem e de repente à tarde eles viram o céu inflamado de chamas e caindo sobre as suas cabeças enxofre e coisas terríveis. Somente o justo Ló, com as suas 2 filhas, saíram de lá vivos. Então, olha que Deus, Ele não se impressiona por números. Ele está em busca de qualidade. Amém, pessoal? Ele não se impressiona, tem uma multidão, hein? Não, Ele quer qualidade. Na arca tinha 8. Na destruição de Sodoma e Gomorra tinha 3. Nem a família de Ló toda foi salva, que era em torno de 10. Mas o Senhor, Ele continua dizendo: porque este justo, pelo que via, ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa de muitas obras iníquas daquelas pessoas.
Irmãos, o verdadeiro cristão, ele não se conforma com as coisas deste mundo. Amém, pessoal? Ele não se conforma com as coisas deste mundo. E nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Temos que ter uma conexão. Uma pessoa disse para mim esses dias: pastor, eu quero que você me ensine um pouco mais sobre os frutos do Espírito Santo, porque eu amo isso. Eu disse: o fruto do Espírito Santo, ele flui na sua vida de uma forma tão espontânea, assim como o vento ele bate no nosso rosto e assim como a natureza tem o seu ciclo natural. A partir do momento que você se com Deus e se compromete a orar, a buscar, estreitar sua intimidade com Ele, quando você começa a ter um relacionamento mais forte com Ele, não tenha dúvida, o fruto do Espírito Santo ele vai fluir na sua vida de uma forma tão automática. Mas muitos de nós não estamos preparados. Muito triste isso. Nós estamos preparados a ponto de negarmos a nós mesmos. Fazemos as coisas para Deus de qualquer jeito, do jeito que dá. Do jeito que dá. Se você tiver um encontro, ainda que seja num horário desagradável para você, mas um encontro que venha te render dinheiro, você vai. Você deixa a sua família em casa, os seus filhos em casa, você vai. Mas quando é a casa de Deus, vamos buscar o Senhor, hoje é dia de cultuar a Deus, muitas das vezes nós deixamos isso de lado, e Deus se te vendo. E não tenha dúvida, Deus ele vai corresponder da mesma altura. Deus ele quer ser honrado em todas as instâncias da nossa vida. E Deus ele vai te provar. Ele vai te provar como me provou. Quantas vezes eu, dirigindo o meu negócio, no momento de sair, me preparar para poder dirigir congregações, chegava clientes, chegava dinheiro para ganhar, chegava oportunidade, chegava muita gente para poder tomar meu tempo. Eu tive que escolher: eu fico aqui para atender cliente e ganhar grana, ou vou fazer o trabalho que Deus colocou nas minhas mãos? Eu tive que escolher. Mas muitos estão sendo desqualificados nisso. Você pode ver isso pelo seu padrão de vida que você tem levado. Quanto tempo você orou durante essa semana? Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? E vocês têm observado que nós temos batido na tecla? Nesses mesmos assuntos? Você não se pergunta por quê? Usa sua mente. Por que Deus ele repete tanto a mesma coisa? Será que não falta assunto? Será que Deus está com Alzheimer? Qual o problema de Deus? Está faltando assunto? Por que ele repete tanto? Porque tem muitos que estão ouvindo, mas não colocam em prática. Ouve, mas nunca chegam ao caminho da verdade. Ouve, mas Deus está mandando falar para você. Sabe por quê? Porque no dia do juízo você não terá desculpas. Não terá desculpas. Nós temos horário para tudo, sim ou não? Se você trabalha numa empresa, que hora que você pega lá, Bruninho? 7? Você pode chegar às 7h10? O que acontece? Hã? Ah, você recebe advertência? Eu usei ele como exemplo porque todo mundo é assim, Ana. Você recebe advertência. E se chegar de novo? Mais um. De novo. Terceira advertência. Na quarta. Então quer dizer, na quarta advertência vai para a rua. Mesmo motivo vai para a rua, não vai? Mas com Deus você não faz isso, né? É, não é? Chega na igreja na hora que você quer. E você acha que Deus vai receber a sua. Você acha? Irmão, nós temos que ter uma mudança.
Eu estou querendo que você use inteligência, o seu cérebro. Pense. Estava falando para a Renata esses dias, foi hoje, sobre um assunto. A gente está discutindo sobre um assunto. Eu falei com ela assim: imagina só, você é uma dizimista. Eu estava falando sobre o dízimo, um assunto interessante. Você é dizimista e eu não sou dizimista. Comecei hoje com ela. Batendo um papo, a gente bate no papo. Você é fiel, você é um dizimista fiel, você é um ofertante, você apresenta diante de Deus ali o que Deus colocou no teu coração, mas eu não sou. Eu não sou dizimista. Eu não vou dar dízimo para a igreja? Vou dar dízimo para pastor? Não vou nada. Não vou nada. Quem trabalha sou eu que não levanto cedo para trabalhar. Não vou nada. Não vou dar dinheiro, não. Eu não vou dar. Eu não dou oferta, eu dou uma esmola. Eu aprendi na religião da esmola. Aí eu dou uma esmola lá. O que é esmola? É um dinheiro insignificante que não serve para você, que não serve para Deus também. Você acha justo Deus abençoar ela e me abençoar do mesmo nível que ela? Usa a sua cabeça. Se Deus fizer isso, Deus é desonesto. É uma questão de raciocínio. Isso, eu estou dando esse exemplo, mas isso se aplica a tudo. A tudo. Deus não pode me abençoar da mesma forma que ela. Por quê? É injustiça. Porque ela é fiel. E não pense que condição financeira é o termômetro da aprovação sua diante de Deus. E não é. A prosperidade, ela vai muito além do que você possa imaginar. Você pode observar que tem quem não é fiel, não só nisso, tá, gente? Quem não é fiel, ele entra ano e sai ano. Ele continua sendo a mesma pessoa. Ele não cresce absolutamente nada espiritualmente. Ele está na igreja há anos, mas continua sendo aquele morto-vivo. Nunca desenvolve, nunca cresce. Por quê? Pensa. Eu penso, eu pergunto ao Senhor. Se tem alguma coisa de errado, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar. E rapidamente, se eu estiver fora, eu quero rapidamente colocar em ordem. Porque a minha inteligência não dá para isso. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém, pessoal? Amém. Então Deus, ele trabalha dentro da justiça. Deus abençoou aquela mulher cananeia porque ele, não é porque Jesus era bom. Ele é bonzinho. Ele mesmo falou: bom é meu pai. Ele chamou a mulher de cachorrinha. E a mulher precisa de ajuda. Mas ele estava esperando alguma coisa dela. Ou não estava? O pedido dela não era justo? Ela está pedindo uma bênção financeira. Ela falou assim: mestre, eu estou com a minha filha com capeta em casa, endemoniada. Socorre-me. E ele pega e fala assim: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar o cachorrinho. Chama ela de cachorrinha. Por quê? Ele estava querendo receber dela alguma coisa. E ele conseguiu extrair dela. Ela foi humilhada. E ela se humilhou um pouquinho mais, dizendo o seguinte: é verdade, mas até os cachorrinhos, mestre, comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus olhou para ela e falou assim: grande é a tua fé. Ele estava esperando extrair dela a fé. E quando ele recebeu, extraiu dela a fé, ele falou assim: o demônio já saiu, tá? Ela já está liberta lá. Você não precisa de correr atrás de bênção. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você tem que correr atrás de bênção nenhuma. Deus, ele tem prazer em te abençoar. Você só não é abençoado em todas as instâncias. Por quê? Porque existe uma dureza, existe uma permanência no erro, existe o ouvido de mercador. A mensagem está servindo para todo mundo, menos para mim.
E quanto mais tempo você demorar, protelar em tomar a sua atitude, eu tive que tomar minha atitude, meu amigo. A minha vida não é diferente da sua. Eu já contei aqui. Eu vivi uma vida de jovem, 23 anos, 24 anos de idade, curtindo, fazendo tudo que o diabo. Nunca fumei, nunca cheirei, nunca usei essas porcarias, nunca bebi. Em outras coisas eu era fraco. Estava na mão do diabo, eu era endemoniado, macumbeiro. Eu era um demônio. Eu era um demônio. Mas no dia que Cristo me chamou, eu tive que escolher. Eu chamei aquele indivíduo e falei assim: a partir de hoje acabou. Eu tive que ser sério na minha decisão. Eu tive que ser homem na minha decisão. A partir de hoje acabou. E não, por quê? Porque não dá mais. Porque agora eu sou crente. Porque agora eu não vou fazer essas coisas mais. Agora não dá. Você está no caminho, eu estou. Para mim não dá. Eu não quero mais isso. Aí Deus me abençoa porque eu sou bonzinho? Não. Por causa da minha atitude. E Ele vai abençoar você de acordo com a sua posição diante dEle. Se você tomar uma posição diante dEle, agir, não tenha dúvida, Deus Ele vai agir na sua vida. Amém, pessoal? É assim que acontece. Eu disse para um jovem essa semana, um rapaz, eu disse para ele falou assim: eu preciso de voltar, pastor, para a igreja. Eu falei assim: deixa eu falar para você uma coisa. Você precisa de voltar para Jesus. Porque Jesus disse: sem mim nada você pode fazer. E eu falei para aquele jovem na minha casa, na casa da minha mãe, eu falei para aquele rapaz assim: você nunca vai para frente sem Jesus. Mas o que é andar com Jesus? Falar da boca para fora? Eu creio em Jesus, acredito em Deus. Isso não adianta nada, rapaz. O que adianta você ficar falando: eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu vou na igreja? Isso não resolve a sua vida. Você vai continuar como um derrotado falando que é crente. A não ser que esse evangelho ele entre dentro de você e você venha a ser transformado por ele. É uma nova natureza. É uma nova natureza. E não pense que você é diferente de outras pessoas, que não é. Não é. Aristóteles ele dizia: todo ser humano ele tem capacidade de fazer a pior coisa, por mais absurda que a sua própria mente condena. É só colocar ele em certas situações, que até aquele que é calmo e passivo, ele tem coragem de tirar vidas. É a natureza. Eu li um documentário a respeito de um oficial na Índia que domou um leopardo. Ele pegou um filhotinho de leopardo, bonitinho, fazia até miau. Só que o bichano foi crescendo, dava na mamadeira, alimentava bonitinho, dormia na cama com ele. E todo mundo, os mais íntimos, entrava na casa dele e via o bichano para lá e para cá, e virou aquele grandão. E um dia ele estava deitado na cadeira, dormindo, o dono. E aquele leopardo começou a lamber a mão, uma das suas mãos. Só que uma das mãos dele estava meio rachada, e a língua do leopardo é áspera. Ele começou a lamber, até aquele ponto sensível começou ali a sangrar. Quando o sangue tocou na língua do leopardo, ele mudou a feição dele na hora, porque os seus instintos foram aflorados. E na mesma hora ele pega e ataca o dono. Ele tentou da melhor forma sair da situação, se feriu bastante. A partir daquele momento, aquele leopardo saiu da casa e foi para a mata, e nunca mais se viu. Assim é um homem sem Deus.
Quando você está na presença de Deus e você diz que não tem coragem de fazer isso e aquilo, é porque a presença de Deus está na sua vida. Mas se Ele sair de você, os seus instintos ficarão aflorados e o pecado estará à porta e você mergulhará com toda a pressão nele. E assim como diz o ditado proverbiano, a porca volta ao seu lamaçal. Então, meus amados irmãos, tem pessoas que dizem: eu jamais deixarei de ser um homem moral, ético. É mesmo? Lembra da história de Azael? Não? Procure depois na sua casa. Azael. O profeta disse para ele assim, entendeu? 2 Johanas. Deus abençoe vocês. O profeta disse para ele: você, tome cuidado, porque Deus me revela que você vai fazer uma coisa muito terrível e horrenda. E sabe que Azael, ele responde: jamais, você é louco. Você está achando que eu sou um cachorro para agir dessa forma? E Azael, ele agiu pior do que um cão. Ele pegou um pano molhado e matou o seu senhor para tomar o reino. O ser humano, ele é depravado. A única coisa que pode restringir essa natureza caída se chama Espírito Santo de Deus. O único que pode fazer alguma coisa por nós é o Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? E Deus, Ele nos livra. Quando você está debaixo das mãos do Eterno, Ele te livra, Ele te guarda, Ele te protege. Irmãos, nós ficaremos no céu de eternidade a eternidade, e não faltará oportunidade para continuarmos glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque lá será desvendado, revelado coisas que nós não sabíamos, livramentos que você recebeu e você nem notou. Eu estava atravessando uma rua uma vez, uma senhorinha idosa, tem dificuldade, tem que ter uma pessoa do lado. Aquela senhora estava sozinha, por milésimo de segundo, o carro quase pegou ela. Se pegasse, ela estava morta. Eu falei: meu Deus, se essa mulher for salva um dia, espero que sim, ela vai glorificar o Senhor naquele dia também. O Senhor Bunyan, ou John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ele disse que o cristão, na luz do dia, ele olhou para trás o caminho que ele tinha percorrido à noite. E quando ele olhou aquele caminho que ele tinha percorrido à noite, ele ficou assustado, porque ele viu seres assombrosos, tenebrosos, que até mesmo o inferno poderia estremecer. E ele passou e nem percebeu. E quando chegou do outro lado, ele viu aquilo durante o dia e falou assim: glorificado seja o Senhor, porque me livrou, mesmo eu não vendo e nem percebendo. Meus amados irmãos, nós estamos sendo acompanhados. Quando você tem uma aliança com esse Deus maravilhoso, não tenha dúvida, você é acompanhado permanentemente com Deus, mas você tem que ter essa aliança com Ele. Tem pessoas que nasceram no Evangelho, mas não nasceram de Deus ainda. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o Deus da igreja ainda não está dentro dele. Como que você sabe disso? Por causa dos seus atos, por causa dos seus comportamentos. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança significativa, que vai comprovar realmente o seu novo nascimento. Estou terminando. Amém? Quando eu olho para os anjos caídos, eu observo que Deus não deixou nenhum salvador para os anjos caídos. Deus não deixou nenhum evangelho, nenhuma oportunidade de arrependimento para eles. E ainda assim, Ele oferece tudo isso para você e para mim. Por quê? Por quê? Meus amados irmãos,
O Espírito Santo, ele nunca renunciou ou rejeitou o Espírito Santo em sã consciência. O Espírito Santo não teve uma segunda chance. O adversário não teve a segunda chance para que o Espírito Santo pudesse operar na vida dele. Mas Deus, ele foi justo. Deus, ele é assim. Assim como Moisés, eu já falei aqui alguns dias atrás, o peso que está sobre os ombros de uma pessoa que recebe muito de Deus. Moisés, Deus, ele falou com ele: fale com a rocha. Ele bateu na rocha, e Deus honrou Moisés mesmo assim, enviando água. Mas Deus, ele disse para Moisés: você não me obedeceu, Moisés. Senhor, eu fiquei bravo, viu? Esse povo realmente me tirou do sério. Sim, isso é uma coisa à parte, mas você não pode me desobedecer, Moisés. Você tem que aprender que na rocha de Meribá não se bate. Na rocha não se bate. Você me desobedeceu, mas então o que vai acarretar agora? No meu reino você entra, mas na terra prometida você só vai ver de longe. Mas, Senhor, esse é o preço da unção. Esse é o preço da presença de Deus. Você quer ter a presença de Deus na sua vida? Aprenda a honrá-lo. Aprenda a honrá-lo. Amém, pessoal? Amém. Honrar com seus lábios. Honrar com os louvores, com as músicas que você ouve. Honrá-lo nos ambientes que você frequenta. Amém? Pastor, eu estou naquele ambiente mundano, com músicas mundanas, mas eu estou ali com um propósito, estou orando um pensamento. Jesus, ele ia em lugares mundanos, mas ele pregava. Você pregou lá? Então você é um hipócrita. Você é um crente falso. Tem que nascer de novo. Você gosta desse ambiente, você tem que nascer de novo. Por melhor que seja o ambiente, por mais amigos que estejam lá, não me cabe. Se não cabe meu mestre, não me cabe também. Meu pai lembrava disso até antes da sua morte. O Marcelo, ele falava rindo no final, mas quando aconteceu, ele ficou muito bravo comigo. Ele ficou uma fera. Eu fui para Piúma para resolver um problema para ele, e o meu carro estava vazio, fui sozinho de carro. E ele falou comigo assim: leva essas 2 garrafas de cachaça até o Tião para mim. Eu falei assim: no meu carro não entra cachaça, eu não levo cachaça para ninguém. E ele ficou muito bravo. Eu não estou mandando você beber, eu estou mandando você levar. Eu falei assim: mas não vou levar. Eu não bebo cachaça e não carrego cachaça. Não vou levar. Eu tenho que ser obediente ao meu pai no Senhor. Não vou levar. Ele brigou, eu xinguei e fiquei quieto. E eu fui e não levei mesmo. Ele guardou isso. Falei assim: Marcelo, ele virou religioso mesmo daquela religião dele. Eu falava com os amigos. Ele não levou a cachaça para mim? Não levou. Mas isso foi de testemunho para ele. Ele falou assim: a religião dele ele está levando a sério. Eu não posso querer agradar 2 senhores, meus amigos. Não existe muitas bandeiras, não. Ou você é do céu ou você não é. Ou você vai subir ou tu vai descer. Amém, pessoal? Amém. Ah, vai ficar chateado. Não estou nem aí se vai ficar chateado. Você vai perder minha amizade. Fui, tchau, hein? Tchau, hein? Vai com Deus. Amém? Porque a presença de Deus é melhor, é maior. Só Jesus pode fazer por você. Então, resumindo em miúdos, tem que haver um comprometimento. Se você está na igreja e não quer se comprometer, eu vou ser o mais sincero possível. Você está perdendo seu tempo.
Não precisa dar dinheiro nem oferta aqui, você está perdendo tempo. Vai para casa, vai pensar. Se você, Deus ele falou, e Josué ele disse: vocês precisam de decidir a qual Deus vocês vão servir. Se é o Deus dos amorreus, jebuseus, filisteus, etc., ou é o Deus todo-poderoso. Escolhe. Você tem que escolher. Não dá para viver em meio termo achando que vai ou não vai, porque Deus não vai passar a mão na sua cabeça. Estão me entendendo? Sim. Amém? Está achando que é difícil? É claro que é difícil. É claro, você está achando que é moleza? Você vai tomar o reino de Deus pela força, pela violência, diz a Bíblia. A força é violência. O que Deus quis dizer? Matar na faca, na facãozada, no tiro? Não, na violência é o seguinte, meu amado. Se você ora, ora demais. Se você busca, busca mais. Se você vai linguar demais. Nunca seja fraco e morno, porque Deus não odeia morno. Amém? E quando você passar pela luta, pela prova, pela dificuldade e pelas adversidades da vida, para de ficar choramingando como neném. Seja homem, seja mulher, averigua a sua própria vida, vê se tem alguma coisa errada, coloca a vida no altar, e se não tiver, porque Deus está te provando, então seja firme. Amém. E não retroceda. Se aqueles soldados do passado davam suas vidas pela causa, nós não podemos dar a nossa vida pela causa de Cristo. Os homens morriam por causa de Alexandre. Quando as suas tropas, em caminhadas longas e cansativas, chegavam diante de grandes rios caudalosos, Alexandre descia do seu cavalo e muitas vezes ele ia a pé para acompanhar sua tropa e servir de exemplo para os seus guerreiros. E quando Alexandre o Grande olhava, ele era o primeiro a dar um mergulho e atravessar. Alexandre, ele já tinha mergulhado, já estava na braçada. Ele chegava do outro lado e dizia: guerreiros, venham, eu estou aqui. E aquela tropa: se Alexandre pode, nós podemos, vamos embora. E ia todo mundo. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo disse: se Cristo sofreu e padeceu, serei também co-participante dos seus sofrimentos. Nós não estamos na presença de Deus somente para poder receber o melhor desta vida e ficar nos empaturrando de coisas espirituais ou terrenas que seja, mas temos que estar preparados para qualquer situação. E você somente se preparará bem para isso se você tiver um encontro com Ele e buscar a presença dEle e se encher da presença do Espírito de Deus. Terminei. Vamos começar a partir de hoje. Hoje, né? Amanhã. 1 hora de oração por dia. Amém, pessoal? Amém. 1 hora de oração. Quem ora 1 hora por dia, pelo menos 1 hora por dia, ele não vê defeito na igreja. Só vê defeito na igreja que não ora. Ele é murmurador, queixou, só vê defeito, só vê problema, fica criticando, falando mal, juntando um montinho para falar mal do outro. É só crente endemoniado que dá. Mas crente que ora, ele é diferente. Chega perto de um crente que ora para você, vai falar mal de alguém para você ver. Irmão, vamos orar por ele, que é isso, irmão? Não é assim, não, vamos clamar ao Senhor, irmão. Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Amém, pessoal? Amém? Amém? Vamos orar 1 hora por dia, pessoal. Pega o seu telefone, estou cansado de falar aqui. Pega o seu telefone celular, liga ele, coloca um fundo musical, um fundo calminho, amém, pessoal? Coloca ali, aquela musiquinha lenta ali, tranquilo. Se você teve gás por orar 10 minutos, fica 50, de joelho, somente pensando em Deus. Lá meu pensamento vai para um lado, vai para o outro, não tem problema não, fica. A sua carne precisa de ser disciplinada. Você não vai orar muito bem no primeiro dia, mas no segundo dia vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro dia vai ser melhor do que o segundo, e assim por diante. Porque a sua vida depende disso. Amém? Mas nós queremos tudo muito fácil. Que o pastor me entregue uma revelação, que o pastor me profetiza, que o pastor resolva, que Deus ele faça tudo, e eu não faça nada, e eu só receba. Não funciona.